Sejam bem-vindas ao DBO Entrevista. Obrigada pela presença através do nosso portal dbo.com.br, das nossas redes sociais e também do canal do YouTube. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você compartilhar com os amigos fazendeiros e também com a equipe da sua fazenda. Hoje, o DBO Entrevista recebe para essa roda de conversa o médico veterinário Emílio Salani, vice-presidente do Sindan, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Bem-vindo, Salani. Muito obrigado pelo convite. Você está aqui para a gente conversar sobre um tema muito sensível hoje no Brasil, que é a questão da Covid. Né? O Brasil enfrenta grandes problemas hoje com a aquisição de vacinas, o mundo inteiro está em busca de vacinas, tem países que têm até mais do que precisa, o Brasil tem muito menos do que precisa, o índice de vacinação ainda é muito baixo. Né? E o Sindan vem se propondo, há uns meses, a entrar nessa missão da vacina da Covid. Conta pra gente o que é essa ação do Sindan. Na verdade, nós, há alguns meses, fomos contactados por uma autoridade do Ministério da Agricultura e parte-se da premissa que nós somos um setor muito regulado, né, você sabe, colocando a possibilidade que a gente analisasse junto ao Instituto Butantan a possibilidade de produzir a Coronavac, que é uma vacina inativada, nas plantas que produzem vacinas contra a febre aftosa. Por quê? Porque são plantas biosseguras, de alto nível de biossegurança, e são plantas com grande capacidade de produção e que seguem as boas práticas de fabricação. Nós nos colocamos à disposição do Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura nos aproximou do Instituto Butantan, nós levantamos as principais dúvidas que nós tínhamos do processo produtivo da vacina, compartilhamos com o Butantan fez algumas reuniões entre a equipe do Butantan e a equipe do Sindan, que são os técnicos que me assessoram, a parte jurídica, a parte de comunicação, e nós chegamos à conclusão que existia viabilidade. Como o Sindan é uma entidade setorial, a partir desse momento, os contatos passaram a ser realizados entre as empresas interessadas e o Butantan. Passado esses 2 meses de debate, nós fomos chamados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que nos aproximou do Ministério da Saúde, e nós também demos as mesmas explicações da viabilidade de se produzir, dos quantitativos que seriam possíveis de produzir, e principalmente das características da vacina, e que esta vacina deveria estar com um parceiro, um responsável que tivesse autorização da transferência de tecnologia. Por quê? Essa proposta está baseada em 2 pontos, Vera. No primeiro, as plantas têm capacidade? Sim. Qual que é o desenho que poderia estar à disposição da produção de vacinas? Nós estamos apurando esse número para uma apresentação numa audiência no Senado na próxima segunda-feira. Nós vamos receber, vou compartilhar com você o link depois. E nossa produção nominal anual é de 400 a 500 milhões de doses de vacina contra a febre aftosa nessas plantas. Lembrando que a vacina de aftosa tem características distintas dessa vacina de corona, que são 2 ml e trabalham com 2 vírus. Nosso entendimento é que se nós interrompermos a produção de vacina de aftosa por um período pré-estabelecido, nós criamos uma condição de produzir algumas dezenas de milhões de doses de vacina de Coronavac ou de qualquer outra vacina inativada com a mesma característica na dosagem de meio ml. Para você ter uma ideia, nós vamos abrir uma campanha de aftosa agora no mês de abril, e vai transcorrer abril e maio, de mais ou menos 190 milhões de doses. Nós já temos praticamente 150 milhões de doses de vacina de aftosa produzida, controlada pelo laboratório, controlada pelo governo,
o selo holográfico colocado e armazenado na central de distribuição. Então, a gente entende que as quantidades que nós possamos produzir nessas 3 plantas seria suficiente para vacinar e revacinar a população brasileira com bastante tranquilidade. Quantas fábricas poderiam ser revertidas para a produção de vacinas contra a Covid? Nós temos hoje 3 plantas ativas habilitadas a fazer essa interrupção da fitosa, fazer todo o seu preparo, pegar as autorizações do MAPA, as da Anvisa e fazer as produções. São 3 plantas, sendo uma localizada em Ribeirão Preto, da nossa associada Ouro Fino, uma localizada em Juatuba, perto de Betim, da nossa associada Seva, Santé Animal, e uma em Montes Claros, em Minas Gerais, da Merck Sharp & Dohme. E quanto tempo levaria para fazer a reversão técnica, a reversão de equipamentos? Se é que são necessárias essas ações, quanto tempo levaria? E nós temos hoje uma previsão inicial de que, após o acesso à semente de trabalho, nós demandaríamos aí ao redor de 3 meses para começar a estar entregando os primeiros lotes de IFA ao responsável para que ele faça o invase e possa fazer a distribuição. Por isso que com essa resposta é importante você ter em mente, todos os teus leitores, ter em mente que nossa proposta é trabalharmos com a semente de trabalho. Então, nosso país passaria a não demandar mais IFAs. Então, um gargalo que é você obter o IVA, toda essa, e que a gente assiste na mídia, os volumes, altera 6, 8, 10, nós passaremos a fazer uma produção do início ao fim no território brasileiro. Seria como dizer que num espaço de tempo nós poderíamos estar autossuficiente para a produção da Coronavac nesse momento, que foi a única que nós aprofundamos. Lembrando que esse trabalho que a gente vem se propondo a fazer é para trabalharmos com vacina inativada, inclusive as informações iniciais que o Butantan nos passou se assemelha muito às nossas vacinas inativadas. E você pode julgar que é viável, que existe a viabilidade, porque nos últimos 3 anos nós produzimos ao redor de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 de vacina contra a febre aftosa nessas plantas. E para esse ano nós estamos com a expectativa bruta de produção de 400 milhões de doses, 300 para o Brasil, mais ou menos 50 para exportação e 50 para estoque de segurança. É o coração da tecnologia, né? O mundo está em busca de IFA, que é onde se deposita, né, o vírus inativado, qualquer outra tecnologia de combate a esse vírus dentro desse condutor, né? Então, é um salto gigante. Ô, Salani, na Argentina houve um caso desse, né? Uma fábrica que, eu não me lembro agora para que serviria, e ela foi requisitada e hoje ela produz IFA, né? Vocês acompanharam esse caso argentino, se inspiraram nele? Vocês têm contato com a Argentina em função dessa história que aconteceu lá? Eu presumo que seja também a fábrica da nossa associada Biogênese. Só que ela tem um braço farmacêutico já. Então, não é do nosso conhecimento se eles fizeram um stop na produção de aftosa deles para fazer essa produção emergencial para atender o povo argentino. Essa nossa proposta surgiu do MAPA quando nos aproximou do Butantan dizendo o porquê não se analisar a possibilidade de usar as plantas de aftosa. E sempre que volta a dizer, nós temos hoje ao redor de 22 a 23 plantas, que é o Parque Industrial de Saúde Animal no Brasil, sendo que das 23 ao redor de 9 a 10 plantas são destinadas à produção de vacinas para bovinos, nós estamos circunscrevendo este projeto, esse estudo, nas fábricas de aftosa, porque elas são NB3+, tem nível de biossegurança 3, seria
o máximo de segurança que nós temos na saúde animal. Elas são a prova de escape de vírus. Então, você introduzindo a semente no Brasil, você não teria nenhum risco para a nossa população, poderia produzir hifas a partir da semente, esses hifas entregue ao responsável por essa vacina, por essa tecnologia, ele invasaria e levaria a população. Então, eu acredito que é muito parecido os dois projetos e a viabilidade no final do dia é a mesma. Uma coisa que a gente não pode tirar do radar, da nossa mente, são as capacidades que nós temos de produzir. Um lote de vacina contra a febre aftosa hoje, que o seu público está bem familiarizado, é de 7,5 milhões de doses de 2 ml, produzido em tanques de 15 mil litros. São tanques que produzem 15 milhões de ml por ciclo. A 0,5 ml seria uma capacidade de até 30 milhões de doses em cada ciclo produtivo. Não somos melhor nem pior do que ninguém. A característica que nós temos é trabalhar em situação biosegura, obedecendo às boas práticas de fabricação e com volumes expressivos que nós temos. Se você fizer uma analogia hoje, junto com a fitosa e as demais vacinas que são de brucela, clostrídeos, clostridiais e também de raiva, nós estamos disponibilizando esse ano no Brasil 0,7 bilhão de dose de vacina. E você conhece muito bem a nossa situação industrial. Nós, além de produzirmos o ciclo completo no Brasil, a partir de semente, nós distribuímos esse quantitativo em todos os rincões desse país, através de uma central de distribuição em Vinhedo. Vocês poderiam também distribuir nos canais que o Sindan tem, que a indústria tem, ou a partir da entrega do IFA, essas empresas sairiam do processo? Nós temos um operador logístico que se chama AGV, que foi adquirido pela FENSA, hoje chama-se Solística, localizado em Vinhedo, que faz praticamente 80%, 85% de toda a distribuição de produtos veterinários, farmacêuticos e biológicos. E esse operador já tem um braço farmacêutico, que ele distribui produtos também biológicos farmacêuticos. Nós entendemos que o gargalo não é a distribuição, mas caso haja necessidade, nós também temos condições de colocar o responsável pela vacina, seja o Butantan ou outro qualquer, que tenha interesse, em contato com a GV Solística, em Vinhedo, para que eles possam fazer as tratativas, porque eles são especializados em distribuição de produtos biológicos, com o controle da temperatura durante todo o período de distribuição. Então, toda a vacina de aftosa é distribuída, a rede credenciada do MAPA, para chegar à mão do produtor, com controle de temperatura, e só são descarregadas nas praças respectivas com o aval de um fiscal do governo ou da agência correspondente. Então, o Brasil, nessas últimas 2 décadas, adquiriu um conhecimento e uma expertise muito grande, né, em vacinações, né, para a área de agropecuária, a principal delas, você tocou em outras 2, e tem também esse aprendizado da distribuição, enfim, dos canais, chega... praticamente todos os municípios brasileiros têm pecuária, são raros os que não têm, desses 5 mil e poucos municípios. A vacina da Covid via Sindan, caso ela se concretize, ela sai no mesmo padrão de armazenagem, por exemplo, que se armazena nas distribuidoras, ela vai ter alguma diferença técnica ou não é o mesmo processo? O mesmo processo. Até onde nós aprendemos com vocês da mídia, o transporte do IFA para que seja envasado no local correspondente, com o frasco correto, com a rotulagem correta, de um produto direcionado à população, a gente já domina. E nós aprendemos que o transporte da vacina para os centros de aplicação é feita de 2 a 8 graus. Nós desenvolvemos, junto com a GV Logística, uma pilha térmica, que nós chamamos, que é uma caixa de isopor com 9 quilos de gelo, com capacidade de manter de 2 a 8 graus por 72 horas. Então, seja por meio terrestre, seja por
aéreo, esse operador logístico tem condições de distribuir. Obviamente, isso demanda um acordo entre o proprietário da vacina, o governo, quem é que for de direito, com esse operador logístico, para que ele faça a distribuição. Mas eu fiz um contato antecipado, porque cada dia que passa eu sou mais chamado para apresentar em vários fóruns e eu tenho que estar preparado. E esse operador logístico, o seu CEO, se colocou à disposição de conversar com quem quer que for para armazenar o que for, seja vacina acabada, seja entregar a vacina acabada e daí por diante. Vai ficar na mão da Anvisa toda a parte da aprovação, documentação, ou tem alguma conversa com a OMS nesse sentido? Não, tudo se resume ao mapa autorizar nós fazermos esse trabalho e a Anvisa concordar que parte do processo produtivo, com o monitoramento do Butantan ou de outro agente que tenha acesso à tecnologia, parte do processo produtivo vai ser feito numa planta que produz produtos para a saúde animal, como a fitosa, biosegura, e que depois a finalização e o controle desse produto vai ser feito pelo laboratório correspondente, pelo instituto correspondente, pela entidade correspondente. Por isso que nós, do Sindan, o nosso conhecimento regulatório, a gente não tem a profundidade para discutir o tema relacionado ao regulatório da Anvisa, às regras da Anvisa, mas a gente entende que nesse esforço de guerra, nesse momento, vai haver uma aceleração das tomadas de decisões, das avaliações, para que eles avaliem a possibilidade dessa produção de IFA. Lembrando, Vera, que a visão nossa, pelo amor de Deus, nós temos uma visão limitada, a gente aprende com vocês, que vocês passam para nós. A nossa visão é que você não vai precisar dessa vacina só em 2021. Você provavelmente, ao definir o período de imunização dessa vacina, com 1, 2 doses, com booster que ela está fazendo hoje, com 4 semanas, não sabe se você vai precisar de uma vacina anual, ou a cada 2 anos, ou a cada 6 meses. Então, eu acho que todos nós, com essa lição, com esse aprendizado doloroso de ver a população nessa situação, nesse sufoco, a gente tem que olhar um pouco mais a longo prazo. E essas plantas poderão dar esta autossuficiência, poderão trabalhar de maneira spot, poderão estar à disposição da Anvisa, das autoridades, para que o Brasil não recorra mais. Ontem um colega seu colocou num dos áudios que ele fez, que o IFA hoje é uma das mercadorias mais demandadas do mundo. E nós evitando de concorrer à compra de IFA a essas demandas, imagina, Vera, que você está discutindo a possibilidade de, a partir de uma semente viral, produzir IFAs dentro do seu país, em plantas que têm condições de produzir volumes expressivos de IFAs para que seja terminado pelos agentes responsáveis. Se houver demanda de algum outro país para exportar esse produto, essas unidades teriam a capacidade de abastecer o Butantan e também exportar? Sem sombra de dúvida, principalmente porque a gente está aprofundando a nossa conversa, e a gente sempre fala em 3 plantas ativas, mas nós temos uma planta recém-construída, biosegura, que pertence a Boehringer Ingelheim, que está localizada aqui no município de Paulínia, bem próximo a São Paulo, que também está discutindo com o Butantan. A gente só não sabe quais são as tratativas que eles estão fazendo, a gente respeita essa individualidade, porque, como eu já te disse anteriormente, a entidade, ela tem um limite que ela vai coordenando esse trabalho e depois passa a ser ações dos laboratórios, mas o Sindan já formou até uma comissão desses laboratórios que estão em atividade para que dê continuidade às tratativas depois que nós chegarmos a um ponto de execuibilidade desse projeto dentro das nossas plantas. Então, nós poderíamos dizer que nós temos, na verdade, 4 plantas a serem analisadas, e essas 4 plantas têm capacidades muito grandes. Você se lembra
que essa capacidade nominal das plantas ativas de 500 milhões de doses de aftosa é de uma vacina 2 ml com 2 vírus. E essa vacina de corona é meio ml com um vírus só. Então, nossos gargalos internos vão ser também muito minimizados, muito diminuídos. Então, provavelmente, se conseguir estabelecer esse processo dentro das plantas biocontidas, bioseguras, nós vamos ter um processo bastante célere, seguro e com produção de alto volume. Então, nossa cabeça, a cabeça da direção do Sindan é o seguinte: vamos tentar ajudar a sociedade, vamos ajudar o nosso país. E não, por que não, no futuro próximo, podermos também vacinar ou fornecer IFA para os vizinhos, para os países vizinhos. Eu entendo que um asset, que um conhecimento, um patrimônio, uma expertise dessa categoria não pode ser abandonada nessa hora. Porque tudo que nós vemos, os esforços das autoridades, de todos os níveis que a gente assiste aqui, eu sou obrigado a me inteirar de tudo para responder ao conselho, à minha diretoria, sempre está preso no acesso ao IFA. Sempre está preso acesso ao IFA. E eu volto a frisar a você, estamos falando de uma vacina inativada. Nesse momento, todas as forças, tudo que o Brasil puder fazer, tudo que a indústria que você representa puder fazer, tem que ser feito. A gente fica torcendo para que isso vá em frente. Mas a DBO é uma plataforma de pecuária, eu não posso deixar de te perguntar isso. Uma das discussões atuais no setor, né, desde o início do ano, com as reuniões da COSALFA, enfim, é se o Brasil, se a indústria veterinária vai fazer o seu banco de antígeno ou se vai ser um outro processo. A indústria, colocando seus esforços na produção da vacina contra a Covid, vai precisar fazer alguma discussão, algum movimento de mudança de rota em relação à formação de um banco de antígeno para a febre aftosa? Zero, nenhum. Ontem eu respondi o secretário nacional de defesa, doutor José Guilherme Leal, correto? O tema de banco de antígenos e vacinas, nenhuma solução de continuidade, nenhuma interrupção, nem das duas vertentes, das duas obrigações da indústria veterinária, que é prover vacina acabada, vacina de aftosa terminada, para o Brasil concluir o PINEFA, se vai ser 1, 2, 3 anos, não importa, sempre nos avisando um ano antes, porque o ciclo de produção de uma vacina de aftosa leva de 8 a 9 meses, é diferente da corona, o sistema de produção e controle é uma vidinha, é uma gestaçãozinha. E as tratativas nossas com o governo federal, com o Ministério da Agricultura, estão bem avançadas na elaboração de todo o arcabouço regulatório para dar sustentação ao Brasil, para manter essas plantas com condições de manter a sua produção, o seu trabalho produtivo, porque nós entendemos que um país com 220 milhões de cabeças, com a liderança que tem esse país no fornecimento de proteína interno e também na exportação, não pode abrir mão de ter o seu banco próprio e robusto. E eu volto a frisar, tanto no fornecimento de vacina, para que o produtor faça a vacinação de maio e de novembro, como também para as tratativas com o MAPA, para estabelecer banco de antígeno no Brasil, dando segurança a quem já está parando de vacinar, quem já parou e quem está parando, não tem problema nenhum, não temos que fazer nenhum ajuste. Nós temos uma capacidade muito grande. Você se lembra que nós tínhamos uma capacidade para produzir vacinas de 5 ml com 3 vírus. Nós fizemos um avanço tecnológico, pela questão epidemiológica, retirou-se o vírus C3 indaial da vacina, ela ficou bivalente O e A e 2 ml. Nós sanamos o problema de caroços, retiramos a saponina da vacina, então nós temos hoje uma folga produtiva muito grande no parque industrial brasileiro. Se nos apertar, nós passamos muito dos 500 milhões de doses de vacina contra a febre aftosa. Por quê? Porque nós tínhamos uma capacidade, lá no passado, de produzir ao redor de 450, 500 milhões de uma vacina de 5 ml trivalente.
E um dos grandes gargalos é o número de vírus e o volume da vacina durante o invase. Salane, bom, a gente vai ficar na torcida e vai acompanhar a reunião, né, dia 29, né, uma reunião importantíssima no Brasil, né, para a gente. Eu que não tomei a vacina ainda, quero que tudo dê certo rapidinho para a gente poder dar o braço lá e ficar imunizado, enfim, e voltar a uma vida mais satisfatória, né? Porque hoje as pessoas querem trabalhar, não podem, as pessoas querem ficar em casa, as pessoas têm que ficar em casa quem pode, né? As pessoas têm que trabalhar e têm que sair, porque o Brasil não para, as pessoas precisam sobreviver e precisam também se proteger. E é uma balança aí difícil de equacionar. Salane, muito obrigada e a gente fica em contato. E eu estou à sua disposição, Vera, para este assunto e para qualquer outro assunto que envolva a saúde animal dentro da pecuária, e eu estou à sua disposição. Obrigada a você que acompanha a DBO. Lembrando que este conteúdo fica disponível no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. E lembrando também que a edição de março da revista traz um levantamento inédito sobre a representatividade feminina do agronegócio. Compartilhe esse conteúdo com a equipe da sua fazenda, com os amigos fazendeiros. Tchau, até a próxima. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.